Aleluia! Adore o Senhor nesta noite. Oh, Jesus, te adoramos, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Só Tu és digno de adoração, Pai. Aleluia! Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos irmãos, está aqui uma palavra da parte de Deus. Quando Jesus, aleluia, Ele veio a esta terra como homem. Ele ficou cerca de 30 anos. O Pai manda o unigênito Filho, aleluia, para a terra, num propósito, salvar a humanidade. E Jesus, ele fica 30 anos, e a profissão de Jesus, ele era carpinteiro. O Senhor, eu penso, o Senhor falando para Jesus: Senhor Deus, olha, filho, vai lá, tu vais aprender como tratar a humanidade, vai ser carpinteiro. Jesus, ele aprende a trabalhar como carpinteiro, e na carpintaria, irmãos, há diversos tipos de madeira, e há madeiras que são perfeitas, outras têm algumas deficiências, têm algumas imperfeições, e é necessário trabalhar. E Jesus, ele aprende a fazer mesa, a fazer um criado mudo, a fazer uma estante, etc, etc. Um aparador. E Jesus, ele aprende a trabalhar as madeiras. Jesus aprende a usar as ferramentas necessárias para trabalhar uma madeira, para fazer os seus móveis. Aleluia. E Jesus, ele fica 30 anos trabalhando. E nos seus 30 anos, ele vai até o Rio Jordão, e ele encontra com João Batista, que era o precursor de Jesus, aquele que veio primeiro anunciar o Messias. E ele já anunciava que o Messias estava entre eles. Diferente dos profetas que anunciavam que Jesus viria, que o Messias viria, João Batista, sua missão era dizer: o Cristo já está aqui. E naquele grande dia, Jesus, ele desce ao Rio Jordão e ele é batizado nas águas por João. E do céu, o Espírito Santo sobre Jesus, em forma corpórea de uma pomba, houve do céu uma voz que dizia: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. O Senhor testificando naquele dia. A partir de então, Jesus, ele sai agora, não mais para trabalhar como carpinteiro, mas agora em uma missão para trabalhar com os seres humanos. Aleluia. E Jesus, quando sai dali, começa a fazer, aleluia, o seu trabalho de forma diferente. Jesus agora, ele prega o reino dos céus. E Jesus, nesse momento aqui, ele vai para a sua terra natal. E no versículo 3, as pessoas conheciam bem Jesus, quem era Jesus. Conheciam a família de Jesus, conheciam os pais, os irmãos, as irmãs de Jesus. E alguém vê Jesus agora pregando sobre o reino dos céus. Aleluia. E alguém chega: mas quem que esse Jesus pensa que ele é? Nós conhecemos bem. Ele é Jesus, o carpinteiro. E agora ele está pregando que existe uma salvação de alma, que existe um reino, e que ele faz parte desse reino. E as pessoas murmuravam e diziam: mas nós conhecemos seus irmãos, João, Judas, Simão, conhecemos as irmãs de Jesus, ele é filho de José e de Maria, nós conhecemos, ele é carpinteiro. Aleluia. E Jesus, irmãos, neste texto sagrado, ele, ao lermos, ele revela a profissão humana de Jesus. E Deus escolheu a profissão de carpinteiro para o seu filho, enquanto estava aqui na terra, para nos ensinar muitas lições espirituais. O carpinteiro, irmãos, é uma profissão que repara, monta, constrói peças de madeira. Jesus Cristo, carpinteiro de Nazaré,
tem muitas madeiras nesse mundo para reparar, consertar, montar, construir. É uma definição aqui que eu trago para melhor entendermos esta mensagem, aleluia. O Senhor, Ele pega, irmãos, o ser humano, muitas vezes, com tantas deficiências, e que precisam ser reparadas. Só que é um processo, irmãos, esse reparo. Esse processo, ele é doloroso muitas vezes, porque às vezes tem uma casca muito grossa na madeira, que precisa ser removida. E ela tem que entrar num processo de lixamento, de plana, de limpeza, para que ela chegue a um ponto final de acabamento e mostre uma perfeição. Esses dias eu fiz uma mesa, eu fiquei um tanto preocupado porque a madeira que nós compramos, ela tinha algumas deficiências, tinha algumas imperfeições. Só que é tão maravilhoso, irmãos, aí eu já estava lendo esse texto para ministrar esta palavra, e aí eu comprei cola instantânea, e eu estava lixando a mesa, e tinha muitas aquelas, onde tinha as imperfeições, começou a levantar uma parte da madeira, e tinha rachaduras, e daí eu comecei a colocar a cola, e colocar um pouquinho de serragem de madeira, e fui trabalhando, e depois que eu lixei, já some uma parte, aí você coloca a cola de novo, e ela vai colando, vai ficando tudo certinho. Aí daqui a pouco, quando você vê o processo final, que passa o verniz, a gente vê, nossa, mas que lindo que ficou, né? Você olha, nossa, que lindo, mas existiu todo um processo, irmãos. Eu estou trazendo uma reflexão de uma experiência própria com madeira que eu vi. Aleluia. E assim que Jesus, ele pega, irmãos, e há madeiras que você olha, está perfeito, lixou, passa um verniz, fica tão lindo, né? É um processo, irmãos, da nossa vida. Isso é uma reflexão para a nossa vida. Como que a gente vem do mundo para Jesus? O Senhor, Ele nos molda, o Senhor, Ele trabalha em nós. Irmãos, e o trabalho maior é o nosso caráter. Aleluia. O nosso caráter, Jesus, Ele trabalha muito, e é todos os dias, e nós somos confrontados. E dói demais, irmãos, dói demais, porque quando nós somos confrontados com a verdade, nós queremos sempre nos agarrar na nossa razão humana, no nosso orgulho humano, e dizer, não, mas eu não preciso, tá bom assim. Ou muitas vezes a gente fala, isso é exagero. Eu estou falando, irmãos, porque eu passei por esse processo, e todos os dias eu sou confrontado. Todos os dias o Senhor, Ele coloca algo diante de mim, que eu ainda preciso trabalhar em mim. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos chegar à estatura de varão perfeito. E isso é no dia a dia, é diário, é todos os dias nós somos trabalhados. Aleluia. Porque até mesmo, irmão, uma madeira que nós trabalhamos, daqui com o tempo ela vai gastar, e ela vai precisar de novo passar por um processo. Só que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo, quando a gente vê que está começando a desgastar, é logo que nós temos que correr e reparar, fazer como aquele que estava dando a volta no muro, vendo se tinha brecha. A Bíblia diz que ele estava ali rondando e vendo se tinha brecha para fechar, para que o inimigo não olhasse para dentro. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, ao ouvir a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, aleluia, fomos derrubados aos pés de Cristo pelo arrependimento de nossos pecados. Colossenses no capítulo 2, o versículo 13, aleluia, ele diz assim, o apóstolo Paulo: e quando vós estáveis mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Glória a Deus. Esta palavra, irmãos, quando ele fala na ofensa do pecado, nós falamos de trabalhar com a madeira, de fazer, de construir, de moldar. Só que antes a árvore foi cortada ao pé. E ela foi fatiada para poder ser trabalhada. Essa mensagem, irmãos, que eu trago esta noite, para nós, é para nós entendermos que nós ainda estamos em um processo, que o Senhor Jesus, Ele nos pegou, aleluia, em suas mãos, e Ele está trabalhando a nossa vida. Uma árvore, enquanto ela está em pé, ela tem a sua vida própria, ela está viva, e ela está ali. Quantos anos vai durar? Só que para alguém ver um móvel de madeira, alguém ver algo bonito de madeira, aquela árvore precisa ser cortada. E ela vai ser trabalhada. Jesus disse, se a semente não cair na terra e não morrer, ela não vai germinar. Quando você vê uma árvore, é porque um dia ela foi semente. Aquela semente estava morta, e quando ela foi plantada, ela germinou, ela cresceu e se transformou em uma grande árvore. Isso nós estamos falando de construção de vida espiritual, irmãos. Sabe? Às vezes nós estamos vivendo a nossa própria vida. E a gente acha, não, eu sou uma linda árvore, eu estou vivendo, está bom como eu estou. Só que, em Cristo, essa árvore precisa ela ser cortada, trabalhada, para que Ele pegue nas suas mãos e transforme em algo, não para esta terra, mas para o céu. Aleluia. E isso, irmãos, eu estou trazendo essa ilustração, para nós entendermos que existe um processo em nossa vida. Para nós entendermos que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, ele vai morrer, vai voltar para a terra. Nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos. A alma, ela vai a juízo diante do Senhor. O espírito volta para o Senhor. Nós temos aulas maravilhosas que o pastor já trouxe aqui, o Daniel trouxe, sobre corpo, alma e espírito. Ainda não terminou. Para nós entendermos, irmãos. Eu ouvi um senhor uma vez contando, nós estávamos falando nesse assunto, e ele fazia algumas coisas de madeira, ele era um artesão, e ele pegava qualquer tronco de madeira e ele transformava em algo muito lindo. E ele falou uma vez, eu fiz uma experiência, eu cortei uma árvore e deixei um tronco dela de uns 3 metros, e ele criou uma escultura ali muito bonita, mas ele falou que os 3 anos estava bem gasto, aquela madeira estava se deteriorando tudo com o tempo, ela estava morrendo. Ele falou, foi uma linda obra de arte que eu fiz, mas ela não tinha vida. Aí ele falou, por que será? E ele ficou analisando e ele falou, daquela mesma árvore, ele pegou a parte de cima, os galhos, aqueles pedaços que ele cortou, ele fez esculturas também, e ele falou, já faz mais de 10 anos, elas estão intactas, estão perfeitas, mas o tronco, o pé que ficou lá, ele foi morrendo aos poucos, se deteriorando, porque aquela parte que ficou na terra, ela não tinha vida. Você entende isso, irmãos? Ele criou uma linda escultura, e ele pegou e foi e cortou no pé aquele tronco, de uns 3 metros, aquela parte de cima, ele fez uma nova escultura, ele fez algo novo, e ele falou, já faz muito tempo, e ela continua perfeita. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem pessoas que estão até indo para a igreja, e aparentemente está bonito, mas com o tempo, com pouco tempo, ela começa a se desgastar. Não tem vida. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aleluia. Tem que estar ligado. Se não tiver, não tem vida. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, ele é tão maravilhoso, irmãos, que
Ele nos traz para casa. Ele nos traz para a casa do Pai. Aleluia. E nós entramos nesse processo, irmãos, de transformação. Nós passamos por esse processo, porque a nossa humanidade, ela é caída. Do primeiro homem que pecou, é necessário nós passarmos, porque Jesus, ele pagou o preço, Jesus, ele rasgou a cédula que era contra nós. Ele está falando de pagar o preço. Ele nos trouxe para a presença do Pai. Só que nós precisamos passar por essa transformação. E que é doloroso esse processo, irmãos. Nós passamos porque cada mensagem que nós ouvimos, que o pastor ele traz, que o pregador traz, cada ensinamento que vem até nós para nos moldar, muitas vezes ele nos machuca, ele nos fere. Eu falei na nossa reunião aqui um exemplo, uma parábola das ferramentas, que o carpinteiro estava trabalhando e ele sai daquela sala e as ferramentas ficaram ali. As ferramentas começaram a discutir entre elas. Tem muita ferramenta aqui, nós não precisamos de tanta ferramenta nesse espaço. E o martelo presidiu aquele momento ali, ele bateu e disse, gente, atenção, nós vamos reduzir então aqui, nós vamos tirar a dona lixa, porque ela é muito áspera, ela lixa tudo e tal, e é muito áspera. O seu esquadro também vai sair, porque ele quer tudo esquadrejadinho. O seu nível também, porque não precisamos estar nivelando tudo. E assim por diante. O seu serrote vai ter que sair, porque ele faz muita sujeira. E foi falando. A dona Trena está querendo medir tudo, não dá. Tudo ela tem que medir. E eles foram falando, daqui a pouco entra o carpinteiro. E encerrou ali aquele momento, ficou todos quietinho. O carpinteiro pega a trena, mede, riscou, pegou o esquadro, esquadrejou. E ele vai no serrote, cortou. E daqui a pouco ele pega a lixa, começa a lixar. E ele pegou o martelo e começa a pregar. E montou uma linda mesa. E saiu, e volta aquela reunião novamente. Gente, vocês viram que a gente se completa? Ninguém pode sair. A gente precisa um do outro. Irmãos, essa reflexão ela é o seguinte. Às vezes você ouve o Daniel subir aqui. O Daniel é professor, o Daniel é tudo certinho. Até as palavras que os irmãos falam tem que estar tudo certinho dentro do português. Viu? Estou até me enrolando, né? Estou me enrolando, Daniel não está ali, eu olhei para lá, né? O pastor sobe lá, o pastor é muito áspero quando ele fala. Digamos que o pastor é a lixa no momento, tá, irmãos? Um exemplo, né? Não, hoje o pastor doeu demais, irmãos. Não dá, não precisa, sabe? Alguém lá na cantina, a Camila tem que estar tudo no certinho, né? Tem que medir tudo, tem que estar tudo certinho, porque ela é tesoureira, tem que medir isso aqui, dá, não pode passar, tem que ser nessa medida, sabe, irmãos? Mas tem um irmão que é mais bagunceirinho, faz muita sujeira, né? No final das contas, irmãos, a gente vê que nós dependemos um do outro. Jesus, ele é o carpinteiro que pega cada ferramenta e ele usa no seu devido momento, lugar, no propósito para que ela é feita. E você vê que no final tudo sai lindo, maravilhoso, irmãos. Tudo perfeito, aleluia. Mas por quê? Porque nós somos imperfeitos mesmo. E Jesus pega e molda nossas vidas. Só que às vezes é doloroso. Às vezes a questão do serrote não cortou aqui. O pastor me cortou ali em tal coisa, sabe? O pastor bateu o martelo lá em tal situação, tem que ser assim porque ele falou. Amém. Deus deu a visão para ele. Não foi para mim. Aleluia. Foi para ele que o Senhor deu a direção. A gente só tem que ir porque o Senhor está nos moldando, irmãos. Aí você vê alguém, olha lá de fora. Meu, que linda essa igreja. Que coisa incrível acontece nessa igreja. E essa igreja é você. Essa igreja não é só o pastor Marco Diogo com a Suelen. É todos, irmãos. Só que a diferença é que ele está aqui como o anjo da igreja que o Senhor colocou. Aleluia. Cabe a nós, irmãos, a darmos uma direção. Aleluia. Quando é apontado, aleluia. E nós só vamos. A gente só vai.
Era muito doloroso, irmãos. O apóstolo Pedro, eu olho para os discípulos de Jesus falando assim, as ferramentas de Jesus eram Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus, enfim, os discípulos. E cada um tinha uma característica. Pedro era muito espontâneo. Pedro, ele dava assim, diz lá na minha cidade, em cima da lata, sabe? Era da hora assim. Pedro falava. E se tinha alguma dúvida, ele perguntava: Senhor, mas que parábola é essa? O que quer dizer isso? E Jesus dava a explicação. E assim cada um tinha suas características. E no final das contas, Pedro sai após o Pentecoste, a festa de Pentecoste, desce o Espírito Santo. O apóstolo Pedro sai a pregar, 3.000 almas se convertem ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, parece ser muito pesado aquilo que nós pregamos, mas não é só a palavra de Deus. É nós que precisamos entender. Não precisa tudo isso, né? Para que esse exagero, né? Não, dessa vez o pastor pegou pesado, agora o irmão pegou pesado. Para que tudo isso? Para chegar no céu. Essa é a minha resposta. Porque ser crente, irmãos, é a gente chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui, e me molda, faz de mim uma mesa linda, sei lá, um móvel, tu és o carpinteiro, então faz de mim o que tu quiser. E o Senhor ele faz. Claro que eu estou falando aqui no sentido figurado, mas Jesus ele nos faz algo lindo para o céu. Aleluia. Você vê Jesus, os discípulos de Jesus, irmãos, por exemplo, ele chama Pedro, que era leigo. Pedro não sabia ler e escrever, ele sabia pegar peixe no mar. E ele tinha uma empresa abençoada de pesca. Pedro sabia pescar, Pedro conhecia o mar da Galileia, ele conhecia os mares. Pedro sabia pescar. E Jesus chama Pedro: deixa teu barco, vem, me segue. Tu agora vai ser pescador de homens, de almas para o reino dos céus. Pedro abandona tudo. Aí Jesus estava caminhando já com alguns discípulos, aí ele vai passando na alfândega, estava ali Filipe, ou melhor, Levi, que era Mateus. Irmãos, o de Levi foi mais interessante, porque Jesus só olha para ele, era o cobrador de impostos, rejeitado pelos irmãos. Me segue. Ele levanta da alfândega, deixa tudo para lá, não era mais cobrador de impostos, agora ele segue Jesus, é discípulo de Jesus. Só que, enquanto ele segue Jesus, Jesus vai trabalhando no caráter de cada discípulo. Ele separa os 12 que tinham milhões de problemas. Ele começa a trabalhar, e ele vai trabalhando, aleluia. E quando Jesus ele parte, irmãos, para a glória, não para esse processo, porque o apóstolo Paulo, que antes do encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, ele era o Saulo que perseguia a igreja, e o Senhor teve um encontro com ele. Ele caiu do cavalo, ele ficou 3 dias cego, o Senhor falou para ele: olha, Natanael vai a teu encontro. Ele estava na casa de Simão, na rua chamada Direita, e ele ficou 3 dias jejuando. Agora o Senhor vai até ele, muda o nome de Saulo para Paulo, que o significado de Paulo significa pequeno. Ele era grande, e ele tinha cartas de Gamaliel, ele tinha autorização dos escribas, ele era uma autoridade, ele era alguém enviado por eles, que tinha um peso muito grande diante da sociedade. Só que agora ele era pequeno. Não era mais o grande Saulo que aterrorizava os cristãos. Ele agora se chama pequeno. Jesus disse: aquele que quiser ser maior, torne-se o menor. Aquele que quiser ser o Senhor, torne-se primeiro um servo. Aleluia. E isso dói, irmãos. Aleluia. Dói em nós, na nossa humanidade. O Senhor nos chama e Ele trabalha em nós de uma maneira que dói muitas vezes. Só que tudo, irmãos, vale a pena, porque o Senhor está apontando para o Pai lá no céu. Uma vez eu parei e me perguntei: por que eu sou crente realmente? Por que eu estou indo para a igreja? Não sei se você já parou e se fez essa pergunta. Por quê? E eu estava questionando com Deus, e o Senhor fala: é simples, porque existe uma alma aí dentro. Existe uma alma aí dentro. Aleluia.
essa alma aí, ela precisa ser salva. Só que essa alma, ela está entre o corpo e o espírito. Nós aprendemos aqui, amém? Quem está lembrando aí? E há uma guerra muito grande para que essa alma não seja salva. Essa batalha é para que ela seja salva ou não. A carne e o espírito. Gálatas capítulo 5. Existe uma batalha entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E quem é que vai vencer essa batalha? Quem nós alimentarmos. O que é que nós estamos alimentando? O corpo, ou melhor, a carne ou o espírito? Irmãos, o corpo é muito fácil, é muito natural. Porque a primeira coisa que o nosso corpo ele necessita, inclusive, é de descanso, de alimento cotidiano, de prazeres que satisfaz a carne. E o espírito, nós já paramos para pensar? Qual que é o alimento do meu espírito? Pela manhã, o que meu espírito comeu para ele estar forte? O que foi que eu ingeri espiritualmente? Aleluia. Pela manhã, o café da manhã, a carne já foi alimentada. Quem sabe até já entrou no Instagram, no Facebook e tudo mais e tal, e foi. E uma dose da palavra de Deus para o espírito estar forte. Ela ficou para que horas? Aleluia. Já falei com Deus hoje? Já falei com o Espírito Santo? Aleluia. Irmãos, eu trago esta palavra de reflexão para a nossa vida. Porque o pastor Diogo até mudou ali o banner. Ele pediu para o pastor colocar, estava escrito o fim vem. E o pastor deu a direção, o pastor José deu a direção para o pastor Marcos colocar, o fim chegou. É muito sério, irmãos. Porque o carpinteiro de nossa vida, ele está trabalhando em um ritmo muito intenso para nos moldar. E não é tempo mais de nós estarmos ainda indecisos. Lembram de uma mensagem que eu ministrei sobre a hora da decisão? Joel capítulo 3. Aleluia. A hora da decisão, irmãos. Não, eu decido agora, eu entrego tudo nas mãos de Jesus. Ele é o carpinteiro da minha vida. Isso eu falo no sentido espiritual, irmãos. De dizer, Senhor, usa as tuas ferramentas para me moldar. Eu sei que vai doer, mas me dá graça para eu resistir. No momento que o Senhor estiver trabalhando em minhas imperfeições, para que eu possa chegar a um lugar mais alto em Ti, Senhor. Para que o Senhor possa fazer de mim algo que Te agrada. Sabe, irmãos, eu estava conversando com meu irmão, um dos meus irmãos, e ele me falou, eu estava observando uma coisa, hoje as pregações nas igrejas, algumas igrejas, elas estão mudando a forma de pregar. Eu falei, tá, em que sentido? Ele falou, por exemplo, a igreja eu tenho um primo, irmãos, que a igreja deles, uma ministração como essa aqui, ele saía correndo. Porque se o pregador não estiver correndo lá e aqui e gritando, ele não fica. Não ficava, agora ele fica. Porque, irmãos, as pessoas estão mais envolvidas agora em ouvir de fato a palavra de Deus, que diz que dói. O processo, o trabalhar de Jesus em nós dói. Nosso orgulho, nosso eu, o nosso ego fala mais alto muitas vezes. E a gente vai às vezes para um culto, ai que bênção, que maravilha, foi bênção, e todo o culto foi bênção, aquela pregação que nós pulamos e tal, e foi e tudo mais. E saiu e lá fora só fica aquela sensação, o culto foi uma bênção. Mas que palavra que foi ministrada naquele culto? Qual que foi o tema daquela palavra?
Aquele tema foi: Jesus é o carpinteiro da minha vida. O tema daquela palavra foi: Jesus é o carpinteiro, e quando Ele trabalha em nós, nós sentimos a dor do trabalhar de Jesus, porque Ele está arrancando de nós o nosso ego, o nosso orgulho, porque está apontando para uma cruz, aonde, irmãos, o pastor agora há pouco falou, nós vamos em 5 lá em Goiânia, é tudo muito lindo, irmãos, mas nós vamos para um processo ainda maior em nossas vidas, mais profundo com Cristo, e nós vamos morrer um pouco mais para este mundo, e está apontando cada vez mais para o céu. Jesus disse: aquele que morrer por mim, aquele que perder a sua vida, achá-la. Aleluia. Porque quando nós entregamos na cruz, o Senhor, Ele nos dá uma nova vida. Aleluia. E nós vamos lá, irmãos, para trazer, porque nós vamos ouvir pessoas que estão em vários lugares, como o pastor falou, como foi aqui no vídeo que nós vimos e ouvimos, pessoas de vários lugares que vão contar as suas experiências, e nós estamos aqui, irmãos, e muitas vezes nós temos tudo para entregar para Jesus. Senhor, estou aqui, faz da minha vida. E há pessoas que estão lá ao contrário de nós, elas estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida aqui, me guarda, porque eu quero semear a Tua palavra aqui. Eu quero trazer aquilo que lá no Brasil nós temos, em cada igreja, está dado deliberadamente a todos que estão ouvindo a Tua palavra, e aqui está tão limitado. Senhor, me protege, não deixa eu morrer ainda. Aleluia. O pastor Francisco morreu há pouco tempo, levando a porção, e num evento como esse ele estava aqui compartilhando, e levando um pouco mais de força da energia que nós temos aqui, da liberdade que nós temos no nosso país. Aleluia. Os missionários, eles vão com todo o gás, cheio de força, de ânimo. Aleluia. Mas não é fácil, irmãos. Aleluia. E nós que não vamos, mas nós somos apoiadores daqueles que vão. Nós oramos, nós dizimamos, nós ofertamos, nós enviamos, aleluia. E o Senhor vai fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tem um trecho do livro de Humberto Holden, que é De Alma para Alma. Ele fala acerca de Jesus assim, ó: e por isso nosso Senhor Jesus Cristo, o divino carpinteiro de Nazaré, Ele foi muito mais que um carpinteiro. Ele diz: Jesus, o carpinteiro galileu, não foi médico e curou todas as enfermidades, não foi advogado e explica os princípios básicos de toda a lei, não foi escritor e inspira as maiores obras de toda a literatura mundial, não foi poeta e nem músico, e é a alma de todos os poemas, de toda a música, de toda a vida, não foi orador e é intérprete de todos os corações, não foi literato e escreveu no livro dos séculos a mais bela página, não foi artista e enche de luz os gênios de todos os tempos, não foi estadista e fundou as mais sólidas instituições de toda a sociedade, não foi general e conquistou milhões de almas e países inteiros, não foi inventor, mas inventou o elixir de perene, que é a felicidade. Não foi descobridor e descobriu aos mortais mundos encantados e imortalidade. Jesus Cristo, carpinteiro galileu. Aleluia. Isso tudo Ele faz na vida do ser humano. Esse é um trecho do livro de Humberto Holden. Aleluia. Ele mudou o caráter também de tantas outras pessoas, irmãos, na história da humanidade. Aleluia. E Jesus, Ele ainda está como advogado, disse João. Eu quero concluir esta breve mensagem
cujo tema maior, irmãos, eu quero nesta noite dizer que é nos entregarmos de verdade nas mãos de Jesus e deixar Ele fazer. É doloroso? É muito doloroso, mas deixa. Só que assim, irmãos, por que é tão doloroso? Porque Jesus, Ele não apareceu bem aqui diante de nós, em figura humana. O Senhor Jesus, Ele envia um pastor, que nós entendemos, irmãos, que é o Pai espiritual. É a Ele. Aleluia. Infelizmente, irmãos, felizmente, há muitos mercenários infiltrados no meio das igrejas, que não são confiáveis. Mas, quando nós analisamos pelos frutos, a Bíblia diz que os verdadeiros profetas, eles serão conhecidos pelos frutos. É por isso que eu estou aqui nessa igreja, irmãos. Eu tenho visto fruto. Eu posso confiar, não no homem, mas naquilo que Deus Ele faz através da vida do homem, que representa o nosso Pai espiritual aqui, ou que é o nosso Pai espiritual. Aleluia, glória a Jesus. E o Senhor, Ele ainda está chamando. Aleluia. Eu sei que tem alguém nos assistindo, quem sabe foi decepcionado, mas Jesus está dizendo, não pare. Aleluia. E eu deixo aqui uma reflexão, que Jesus, aleluia, como advogado, na primeira carta de João, ele diz, filhinhos, não pequeis, e se alguém dentre vós pecar, saiba que temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Só que em Apocalipse a Bíblia diz que Ele virá como um justo juiz, para julgar as tribos, línguas, povos e nações, que Ele comprou com o seu sangue, aleluia. E uma reflexão de dois amigos que cresceram, estudavam juntos e foram crescendo, concluíram o ensino médio, e um continua estudando, começa a estudar direito, e estava se formando em advogado, e o outro abandonou os estudos, e ele começa a entrar em práticas ilícitas, e começa a ganhar muito dinheiro, e um certo dia eles se encontram, que bom que eu reencontrei você, o que você está fazendo? Um fala, eu estou estudando ainda, estou me formando agora, em advogado. E você o que está fazendo? Ele falou, não, eu estou ganhando dinheiro fácil, eu estou muito rico. E eles se vão, e aquele advogado se forma, e ele começa a estudar num estudo superior, e ele se forma a juiz, e já na sua função, exercendo o cargo de juiz. Um certo dia ele vai julgar o caso de alguém, e ele não conhecia aquele caso, ele entra para o julgamento, e para sua surpresa era aquele seu velho amigo que estava ali condenado, não, estava preso, e iria a julgamento naquele momento, e ele era o juiz daquela causa. E ele muito com peso no coração, olhando para o seu amigo, e aquele amigo que estava ali sentado, ele pensa consigo, mas que bom que é o meu velho amigo que é o juiz, sem dúvida eu vou ser absorvido dessa situação. Só que para sua surpresa, quando aquele juiz bate o martelo, ele condena aquele velho amigo, e ele sai muito triste, e depois ele pede para falar com o juiz, e aquele juiz vai até ele, ele fala, por que você me condenou? Nós somos amigos de tantos anos, nós crescemos juntos. Ele falou, porque quando eu era advogado, naquela vez que nós nos encontramos, você me falou que estava em práticas ilícitas, eu me ofereci como advogado para te ajudar, e você não aceitou. E agora eu sou juiz, e eu tenho que ser justo, e eu vi em você culpa, e a sentença foi a prisão. E com muito pesar aquele juiz, ele sai, e assim, irmãos, naquele grande dia, Jesus está como advogado, mas naquele grande dia ele virá como justo juiz.
Eu não trago esta mensagem, irmão, para causar um peso, para causar um desconforto, mas para dizer que se ainda há algo em nós que precisa ser entregue, que de verdade nós possamos entregar e deixar o Senhor nos moldar. Coloque-se de pé, por gentileza. Aleluia. Fale com Deus. Faça uma autoanálise na sua vida. O que eu ainda preciso entregar? Aleluia. O que eu ainda preciso entregar? Porque Jesus, ele ficou 30 anos como carpinteiro e somente 3 anos como profeta para pregar o arrependimento, para pregar o reino dos céus. Foi um curto tempo que aconteceu muitos e muitos, milhares e milhares de milagres, de conversões. Jesus, ele salva muitos. Aleluia. E eu fecho aqui ainda com, talvez se você procurar ainda no YouTube, deve ter alguma coisa sobre a carta do inferno. Eu achei muito interessante a primeira vez que eu li a história de 2 amigos americanos, Josh e Ash, que um era cristão e o outro não era. E um dia ele morre e ele vai para o inferno. E ele escreve uma carta do inferno para o seu amigo Josh. E ele diz: você era cristão e você nunca me falou que existia salvação da alma. Você nunca me falou que existia inferno. Você nunca me falou que Jesus é o caminho da vida. Se eu soubesse disso, eu tinha acompanhado você, porque esse lugar onde eu estou é terrível. E me falaram que não tem saída. E ele chorava muito, culpando seu amigo Josh, porque não falou de Jesus para ele. E nós estamos aqui falando de missões. Nós não vamos, mas nós podemos enviar. Se nós não enviamos, nós ajudamos a manter aqueles que já foram enviados. E se nós formos enviados, que nós possamos ir com amor e dizer que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai senão por Ele. Aleluia. E é somente nele. Aleluia. E nós passamos por um processo que Jesus, ele pega, ele trabalha nas áreas da nossa vida, que muitas vezes é mais doloroso, mas nós precisamos entregar, porque vale muito mais, irmãos, ganhar o céu de glória, passar muitas vezes por um processo tão doloroso na terra, mas alcançar uma coroa de glória, naquele grande dia. O Apocalipse no capítulo 2, aleluia, vai abrir o livro da vida, aleluia, e nós vamos estar registrados lá. E aquele que não for achado no livro da vida, queridos, eu sinto muito, só existe 2 caminhos. Só existe 2 caminhos. Aí Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz também no capítulo 8 de João, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se de repente entre nós, ou alguém que está nos assistindo agora, ainda não confessou Jesus como Salvador da tua alma, este momento é oportuno para você fazer isso. Ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer já está condenado. Aleluia. Esta palavra não é para trazer algum temor momentâneo na tua vida, mas é uma reflexão para você entender. Nós somos corpo, alma e espírito. Essa alma precisa de um lugar de repouso, é na eternidade com Cristo. Coloca a mão no teu coração, aleluia, e diga: Senhor, se ainda falta algo em mim, Senhor, que o Senhor precisa trabalhar, o Senhor tem a liberdade, Senhor, trabalha em mim, Senhor. E se for doloroso, me dá forças para suportar o processo, Senhor. Me dá força, Senhor, para suportar o teu trabalhar na minha vida. E se há algo que eu ainda não vi, Senhor, me faça ver, Senhor. Me faça ver, Senhor, eu estou aqui. Molda-me, Senhor. Faz de mim, Senhor,
aquilo que tu queres fazer, aquilo que o Senhor projetou fazer, Pai. Faz de mim, eu estou aqui, Senhor. Toca em mim, Senhor. Faz de mim, Senhor, um vaso novo. Faz de mim, Senhor, algo novo na tua presença. Mas não me deixa ficar fora da eternidade com o Senhor. Não me deixa ficar fora, Senhor, da tua presença, Pai. Ah, Jesus, esta pessoa que está assistindo, Pai, meu Deus, ah, Jesus, toca nela, meu Pai amado, com tuas doces mãos, Senhor, de um carpinteiro que sabe fazer, que tem um projeto para fazer, Pai. Vai, Senhor, tu tens a liberdade, Pai. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo, Pai. Faz de nós, Senhor. Toque em mim. Nós entregamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. Aleluia, fale com Ele. Eu não me vejo. Aleluia. Glória a Jesus. Sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença, toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua Aleluia. presença. Peça para Ele tocar na tua vida, aleluia. Entrega tudo para Ele, aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, sim, Jesus. Eu me rendo, Te me adoramos, rendo, eu me rendo a Sim, ti. Aleluia. Nos rendemos a teus pés, Senhor. Me rendo, eu me rendo a ti. Me rendo, eu, e eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Oh, a ti. Eu me rendo, eu me rendo a ti. Aleluia. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida. Tenha uma excelente semana. Aleluia. Que a graça do Senhor repouse sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Aleluia. Que o Senhor te encha de graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.